Página 39 do Conde de Monte Cristo, estamos no capítulo 4 e nós temos a seguinte frase que está aqui em cima. Sempre tive mais medo de uma pena, de um tinteiro e de uma folha de papel do que de uma espada ou de uma pistola, fecha aspas, disse Caderousse. Vamos entrar então no contexto dessa frase. Então, nós estávamos falando no vídeo anterior do Clube do Livro, se você não se lembra, que estava Danglars, Caderousse e Fernand conspirando ali contra Edmond Dantès. E aí, então, Caderousse não tinha claramente um porquê de estar conspirando contra Dantès, mas Danglars tinha, porque Dantès ia ser o capitão ali do faraó, e Danglars não queria que Dantès chegasse nessa posição. E Fernand queria se casar com Mercedes, que era a mulher da qual Edmond Dantès estava noivo e com a qual ele ia se casar, beleza? Então, o contexto era esse, eles embebedaram Caderousse lá, pegaram essa folha de papel, pegaram um tinteiro. Caderousse pouco se lembra dessa noite, algo que a gente vai ver mais pra frente também, que isso, ele se mantém muito culpado por conta disso, mas a gente vai ver isso mais pra frente, né? Essa é a página 39, eu estou na página 410 já do livro. Então, olha só, com o contexto dito, eu preciso que você entenda o perigo do papel em toda essa trama, mas também na sua vida, tá? Tudo que estiver escrito num papel pode te incriminar ou pode te defender de alguma maneira. Sempre que você, na sua vida adulta, for tomar alguma decisão, for fechar algum contrato, for fechar algum negócio, mesmo que seja com um parente, mesmo que seja com um conhecido, mesmo que seja com a sua esposa, você sempre irá, de todas as maneiras, pedir para que aqueles termos sejam escritos num papel. Não é à toa que no século XXI nós temos vários e vários contratos de casamento em que existe lá a cláusula de traição, em que em caso de traição por uma das partes, alguma coisa deve acontecer, né? Então, as pessoas não confiam em si mesmas, nem na pessoa com a qual ela está se casando, então existe essa cláusula de traição, porque mesmo que seja no boca a boca, ninguém vai acabar cumprindo se for uma cláusula muito pesada, ou talvez a pessoa nem cumpra, porque afinal, perdeu-se já há muito tempo o dom e o respeito pela palavra que nós proferimos, né? Então, se a gente fala que vai fazer alguma coisa, a gente acaba não fazendo, mesmo que nós tenhamos prometido isso, né? Então, tudo que está no papel vai te resguardar. Tudo. Só que o contrário também é verdade. Tudo que está no papel pode te incriminar ou pode te colocar em algum apuro. Então, sempre que você for assinar alguma coisa, sempre que você for escrever alguma coisa, você tem que tomar muito cuidado com o que você está falando, porque a chance de você entrar em apuros por causa do que você disse, por causa do que você escreveu, por causa do que você assinou, é muito grande. E aí que entra, então, o meu ponto número 3, que é o perigo das redes sociais, né? Então, você está lá no Instagram, ou você está lá no WhatsApp, você está conversando com uma pessoa com a qual você tem uma boa amizade e na qual você confia. Essa pessoa, ela pode ser da sua confiança hoje, mas nada garante que até a sua morte essa pessoa seja da sua confiança. Então, por conta disso, você precisa ter a simples noção de que tudo que você escreve na rede social, tudo que você digita para alguém, isso vira documento e isso pode ser usado contra você. Então, sempre que você for escrever alguma coisa, sempre que você for digitar alguma coisa, você pega e digita por inteiro, né? Esse vídeo aqui já é a segunda vez que eu gravo ele, a primeira vez que eu gravei não saiu som e eu tô até preocupado que não esteja saindo som. Eu tô vendo ali mexer, mas eu acho que tá saindo som sim. E aí eu tô tendo que regravar ele, por isso que eu tô mais rápido nesse contexto inteiro desse tema. E aí, um grande exemplo para você ter isso de que você tem que realmente falar as coisas, mas você tem que falar de maneira completa, porque se você não falar de maneira completa, essas coisas que você fala podem ser tiradas de contexto e podem te incriminar em alguma coisa. Vamos dar um exemplo aqui que é um pouco exagerado, mas só para você ter uma noção de como as coisas podem se passar e você poder extrapolar para exemplos mais duvidosos, né? Então, por exemplo, você tem um amigo, e o seu amigo, a gente vai chamar esse amigo aqui de Pedro, ele é um pivete, tá? Ele é o Pedro, ele é o mais pivete de todos, só que o Pedro ele é muito mal intencionado, né? Pensa que ele é tipo o Fernando aqui da história, ou Danglars, tá? E aí nós temos aqui você, e aí você tem uma amiga, tá? Que vamos chamar a sua amiga Diana. E essa amiga sua é uma amiga de infância e tal, vocês se conhecem há muito tempo e tudo mais, vocês são super amigos, conversam sobre tudo. Essa menina, ela tá agora saindo com um cara, beleza? Ela tá namorando esse cara, tá noiva desse cara e tá prestes a casar. Tá? E ela respeita muito esse cara, ela tem um amor gigantesco por ele, é o amor da vida dela. Beleza? Aí o que acontece? O Pedro, na pior das intenções, ele vira e fala assim, olha só, fulano, então eu vou chamar você aqui de José. Ele vira e fala assim, José, o que você acha da Ana, né? Porque eu tava conversando com uma rapaziada, eles falaram que a Ana é meio chatinha, não é o tipo de pessoa legal, né? E aí você, como um grande amigo da Ana, e amigo também do Pedro, você vai lá e você vai defender a Ana, né? Porque você gosta muito dela, ela nunca te fez mal. Você fala assim, não, pô, Pedrão,
eu conheço a Ana há muito tempo. Aí você envia. E você coloca assim, ó. Eu acho ela linda, maravilhosa. Tipo, ela é a mulher perfeita. Aí você envia. Todo mundo que tá falando isso dela não sabe nem o que tá falando. E aí o Pedro fala assim, ah, entendi, José. Legal. Não, bom saber sua opinião, então vou reconsiderar, não vou escutar esse povo. E aí o Pedro, na pior das intenções, ele pega um dia, ele faz um print disso daí, só que ele pega só a parte em que você fala assim, ó, eu acho ela linda, maravilhosa, ela é a mulher perfeita. E aí, então, num dia ele encontra a Ana, e ele, mal intencionado, né, ele vira pra Ana, né, e fala assim, nossa, eu não sabia que você tinha um caso com o José. E a Ana vai falar, eu? Eu nunca tive um caso com o José, não. Sério? Nossa, ele é apaixonado em você. Olha o que ele falou pra mim. Ele pega e mostra só essa mensagem. E aí, como tá no celular dele, ele não vai entregar a Ana, ele vai só mostrar. A Ana vai ficar chocada, falar, nossa, o José, depois de tantos anos, ele é secretamente apaixonado por mim. Eu preciso dar um corte nele. Só que como ela é sua amiga de muito tempo, ela não vai te dar um corte. O que ela vai pegar e vai fazer? Ela vai começar a te evitar, ela vai começar a desconversar com você, e aí você vai enfrentar isso, porque afinal, vocês são amigos de longa data e você não sabe o que tá acontecendo. E você vai enfrentar isso, né? E aí quando você enfrentar ela vai falar assim, tu é apaixonada em mim, não é o que eu quero, eu sou apaixonada no meu noivo, a gente vai casar, eu não quero causar confusão e tudo mais, eu não quero que isso fique um clima estranho, já afinal já tá estranho, e eu gosto muito dele, e eu não quero que meu noivo fique estranho com você, nem eu com você e tudo mais, então eu preferi me afastar. Clássica fuga do ser humano. E aí então você vai falar, não, pô, aí tu vai pegar teu celular, se você não tiver perdido as mensagens, e você vai mostrar pra ela, vai falar, olha só, essas mensagens aqui, não foi bem assim que aconteceu, né? E aí, beleza, ela vai te desculpar. Entendeu? Só que nesse meio tempo ela já contou pra amiga dela, nesse meio tempo ela já conversou com a terapeuta dela, nesse meio tempo ela já conversou com o noivo dela. Nesse meio tempo, os sentimentos que ela tinha por você já mudaram, ela não te vê mais com aquela inocência, agora ela fica com o pé atrás, você é sabiada, tua amizade nunca mais vai ser a mesma. Então eu quero que você entenda de uma coisa. Sempre que você faz alguma coisa e essa coisa é tirada de contexto, você tem muito mais a perder do que ganhar. Ainda mais se for tirado de contexto de uma maneira ruim, tá? Você tem muito mais a perder do que ganhar. Quando algo é tirado de contexto, você tem muito mais a perder do que ganhar. Eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque mesmo que agora a Ana já saiba a verdade e sabe que Pedro foi um grande, como que eu posso dizer, inconveniente em relação a essa mensagem, ela sabe que o Pedro fez de maldade, agora aquela amizade pura que vocês tinham, você, José e Ana, se perdeu, entendeu? Então você perdeu aquela amizade de longa data que foi construída e foi moldada na base da confiança, ela foi perdida, tá? Por quê? Por insegurança da Ana em relação ao relacionamento dela, de não vir te confrontar, e também por uma maldade do Pedro, que sabe que a única coisa que ele precisa fazer é plantar uma sementinha de dúvida na cabeça da pessoa. Então, isso daí é o caso mais bobinho que pode acontecer. Casos piores podem acontecer, do tipo você falar alguma coisa, você escrever alguma coisa que fora de contexto te incriminem, e não seja aquilo que você falou. Então, eu quero que você entenda o seguinte, sempre que você for mandar uma mensagem, sempre que você for escrever alguma coisa, você vai ler, reler, vai pensar se tem alguma coisa ruim por trás do que você está falando, e preferencialmente você vai fazer o que eu aprendi com os grandes doutores. Você nunca manda uma mensagem assim, ó, fracionada. Lembra do exemplo que eu dei pra vocês? Lá atrás, a mensagem não era fracionada? Não, você pega e você manda uma mensagem em parágrafo, beleza? Por quê? Porque uma mensagem em parágrafo não pode ser encaminhada sem ser tirada de contexto. Então você vai escrever alguma coisa, você manda uma mensagem em parágrafos, beleza? Você nunca manda a mensagem separada, porque separada ela pode ser tirada de contexto, e aí isso daí vai te prejudicar de alguma maneira, beleza? Então você tem que ter o cuidado com isso, por isso que esse é o meu ponto número 4. Tudo que você escrever, tudo que você digitar, tudo que você enviar, envie em parágrafos. Se você estiver falando alguma coisa que possa ou não te comprometer, então preferencialmente envie em parágrafos. E caso você não vai enviar em parágrafos, envie da maneira mais completa possível. Nunca deixe nada pela metade. Eu sei que se você está escrevendo, eu sei que você está na rede social, eu sei que tudo ali é muito rápido, mas sempre que tu for escrever, escreva isso de maneira consistente e completa. Nunca deixe algo subentendido, beleza? Qualquer coisa que está subentendida pode deixar para outra pessoa interpretar de outra maneira, e isso pode te complicar também. Dito tudo isso, cadê Russo então está certo, né? Porque uma pena, um tinteiro e uma folha de papel podem te incriminar de alguma coisa e podem te matar socialmente e te causar pode causar uma dor de cabeça tão grande, mas tão grande que seria melhor que te matassem com uma espada ou com uma pistola. Então lembre-se sempre, tudo que você puder evitar para você não sofrer estresse, você deve evitar. Então, sério, tome cuidado em tudo que você assina no papel, tome cuidado em tudo que você escreve e envia. De novo, a palavra do dia é cuidado. Eu quero que você tenha sempre muito cuidado. Cadê Russo está certo?
por meio de uma pena, um tinteiro e uma folha de papel, foi que incriminaram Edmond Dantès. Ele passou lá seus 14 ou 15 anos preso inocentemente, tá? Então eu quero que você entenda isso, eu quero que você tenha essa percepção de tudo isso daqui. Então se tu tiver alguma coisa a comentar a mais sobre isso, eu sei que esse vídeo foi bem rapidinho, mas eu queria que você entendesse isso antes de você chegar na sua vida adulta, porque isso vai ser muito, muito importante. Esse foi meu papo de irmão pra você hoje, a gente se vê daqui a 2 dias no próximo episódio. Até lá!